Olá, estamos iniciando mais um Blank Science e hoje vamos falar sobre um assunto que muitas vezes é tabu. Nós vamos falar sobre disfunções sexuais e o uso de prótese peniana. E para isso, a gente tem aqui conosco o Dr. Gabriel Weber, que é urologista especialista em disfunções sexuais e andrologia masculina. Obrigado por ter vindo, Gabriel. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Charles e Blanc, pelo convite. Disfunções sexuais realmente são um tabu, ainda nos dias de hoje. É um problema a ser tratado e a gente precisa conversar mais sobre isso. Trazer o tema mais à tona. Tem tratamento, tem possibilidades de manejo e é importante essa discussão. Muito obrigado. Imagina, um prazer. Gabriel, começa explicando, eu acho que principalmente assim, para a pessoa que está em casa, qual a diferença, o que é disfunção sexual? Tem diferença entre falta de libido, e disfunção sexual? Tem diferença entre os sexos na disfunção sexual? O que pode levar, hábitos que podem levar à disfunção sexual? Porque acaba sendo uma coisa que influencia muito na qualidade de vida da pessoa. Então, explica para a gente um pouco sobre isso. Disfunção sexual é um termo amplo, é um termo genérico. Pode compreender tanto a diminuição do desejo sexual, ou seja, aquele homem que tem uma diminuição da vontade, do libido, do tesão. Pode compreender a função erétil em si, que é a capacidade de ter uma ereção e manter uma adequada relação sexual. Pode compreender ainda a função orgásmica, ou seja, a capacidade de atingir o orgasmo e de ejacular. Essas disfunções podem ser isoladas ou em associação. Os mecanismos que fazem cada disfunção, eles são diferentes um do outro. Então, cada doença deve ser avaliada e tratada de modo adequado. Tem sim uma diferença entre os sexos. Os homens, eles têm uma maior prevalência das disfunções sexuais. E os dados são bem interessantes e surpreendentes. Estima-se que 40% dos homens a partir dos 40 anos têm alguma disfunção sexual. Essa é uma incidência progressiva e aos 70 anos, 70% dos homens têm alguma disfunção, principalmente moderadas ou severas. É difícil imaginar alguma doença que seja tão prevalente no nosso meio. Os homens também, eles têm mais disfunções sexuais que as mulheres, principalmente nos últimos anos de vida. Os homens também se mostram mais interessados no assunto. Talvez por isso eles tenham mais a doença do que as mulheres. Os fatores de risco são bem conhecidos. A gente pode citar o consumo de cigarro, o tabagismo. Hoje, na moda, os cigarros eletrônicos e já estão associados a diversas doenças gerais, pulmão, por exemplo, e também a disfunção sexual e alteração da fertilidade. Consumo de bebida alcoólica, estar acima do peso, não praticar atividade física e ter doenças crônicas e não tratadas, como pressão alta, diabetes e outras doenças. Esses são os principais fatores de risco para uma disfunção sexual. A partir de quando o que é o normal, quando começa a sentir, devo procurar, quando devo procurar uma ajuda de um profissional adequado. A partir dos 40 anos de idade, é normal que haja alguma diminuição da performance, seja na parte da função erétil e principalmente hormonal. Naturalmente, há uma queda dos hormônios, cerca de 1% ao ano, a partir da quarta década de vida. Então, tendo algum sintoma como diminuição do desejo, diminuição do libido, é um sinal de alerta. Aquela ereção que já não é mais firme como era antes, ela já não é mais tão duradoura, também é um sinal de alerta. Chegar mais rápido ao orgasmo, ejacular com um tempo mais curto do que costumava ser, pode ser outro sinal. Eu diria que a partir dos 40 anos, todos os homens deveriam incluir na sua avaliação de rotina a avaliação da função sexual. Isso é muito interessante. Então, deveria, a partir dos 40 anos, ser uma rotina procurar, para ver se a sua, até para descobrir se você está dentro da normalidade ou não. E em não estando na normalidade, Gabriel, como é a sequência de tratamentos para chegarmos até pensar em uma prótese peniana, que talvez até assuste um pouco, mas muitas vezes pode ser a melhor opção. Mas de que maneira a gente conduz o seu paciente
para o tratamento, qual o índice de sucesso antes de chegar até lá e quando pensamos realmente numa prótese peniana. Ressalto que a disfunção sexual também é um marcador de qualidade de vida. Então, os homens que têm alguma disfunção, principalmente a disfunção erétil, já demonstram sinais de doença de outros órgãos. E os estudos hoje demonstram que os homens que começam com uma disfunção sexual mais precocemente morrem mais e morrem mais cedo. Então, identificar esse dado ajuda no cuidado desse paciente para que ele viva mais e viva melhor. Então, mais do que nunca, a ideia de que uma saúde sexual de qualidade é sim qualidade de vida também. Identificada a disfunção sexual, principalmente a disfunção erétil, costuma-se seguir uma linha de tratamento. A primeira linha consiste de mudanças de estilo de vida. O paciente ele precisa iniciar uma atividade física regular, se alimentar de modo melhor, perder peso, evitar consumo de substâncias tais como cigarro ou álcool, controlar as doenças crônicas, otimizar o uso das medicações. O tratamento propriamente dito começa com o uso de comprimidos, os famosos dilatadores, Viagra ou Cialis. São remédios que há anos já estão no mercado. Não tenham medo de usar os remédios. Os remédios eles auxiliam muito na disfunção e não tem aquele famoso risco de morrer pelo uso da medicação, quando bem avaliado, quando bem indicado. Os comprimidos podem ser utilizados de modo diário ou de modo sob demanda, ou seja, aquele na hora do ato sexual. A segunda linha de tratamento, ela vem com medicações injetáveis. São medicações manipuladas pelo próprio paciente em casa e aplicadas diretamente no órgão genital, no pênis, no momento da relação. Essa medicação tem substâncias vasoativas que fazem uma dilatação e induzem uma ereção. Poucos efeitos adversos e poucos riscos quando o paciente entende a aplicação e faz de modo adequado. E a última linha de tratamento, eu digo última por ser um método mais invasivo, mas não por ser a pior, é a prótese peniana, que é o tratamento cirúrgico da disfunção erétil. E no uso da prótese peniana, chegando até lá, não tendo solução antes, o que o paciente pode esperar? Ele vai continuar tendo orgasmo? Ele vai continuar tendo... Porque muitas vezes você pode imaginar, bom, a prótese peniana, não, como eu vou seguir daqui para frente? Ele vai continuar tendo o mesmo prazer, a mesma sexualidade? A prótese peniana, ela dá a capacidade de ter uma ereção para manter a relação sexual. Ela muito pouco influencia em outros aspectos, como o desejo, o orgasmo, o libido, o tesão. Ou seja, o paciente ele mantém toda aquela necessidade, a vontade, o ânimo de ter uma relação sexual com a capacidade de manutenção do pênis funcionante. É um tratamento cirúrgico, apresenta algum grau de invasibilidade, pois nós substituímos os corpos cavernosos pela prótese peniana, mas é um tratamento extremamente eficaz. As taxas de satisfação, tanto do paciente quanto da parceria sexual, são superiores a 90%. É muito alto. É muito alto. Que bom, que bom. Tem tratamento Tem para quem tratamento. precisa. Tem tratamento. A cirurgia, ela é ambulatorial, não há necessidade de internação. É um procedimento com um tempo médio de 1 hora, em que o paciente recebe alta logo após a recuperação anestésica. Os cuidados exigem repouso para atividades mais intensas, cuidados com um corte cirúrgico e evitar relações sexuais por aproximadamente 3 semanas, até que a recuperação esteja completa. A partir daí, vida normal. É uma recuperação relativamente rápida. É Imagina, rápida, 3 semanas depois o paciente já está com atividade normal. bem tranquilo a recuperação. Normalmente não há necessidade do uso de medicações para dor, a dor é super controlada, uma recuperação tranquila. E em relação às próteses, Gabriel, existe só um tipo de prótese? Vai se adequar a cada paciente? Fica aparente? Ele vai ter mais projeção na hora que realmente ele vai ter um ato sexual?
acho que deve existir essa dúvida também. Conte um pouco para as pessoas. Excelente pergunta, Charles. E realmente há um questionamento dos pacientes e uma preocupação. Como essa prótese vai ficar aparente? Como eu vou manuseá-la após? Nós temos dois tipos de prótese hoje disponíveis: as próteses maleáveis ou semirrígidas e as próteses infláveis. Esse aqui é o exemplo de uma prótese maleável. Ela tem o mesmo formato e se adapta a cada tipo de paciente, tanto no tamanho quanto na espessura. Ela é escolhida no momento da cirurgia, de acordo com cada paciente. Ela tem a capacidade de ser dobrada. Então, no momento da relação, o paciente manuseia a prótese e posiciona para que fique numa posição adequada para a relação. Terminado o ato, o paciente manuseia, coloca para um lado ou para o outro, a fim de disfarçar, adaptar na roupa. Não fica aparente. Lembrando que as próteses ficam internamente no pênis. Então, a imagem corporal não se altera. O pênis fica com a aparência que ele sempre teve. A pessoa que tem uma prótese peniana, ela não pode ser descoberta por outras, simplesmente pela aparência. Então, ele consegue manter uma vida sexual ativa e, ao mesmo tempo, você não tem uma companheira de longos anos, essa companheira não vai saber que ele tem a prótese peniana, a não ser que ele queira contar. Exatamente. Não fica aparente. Ele consegue manter isso em sigilo praticamente, somente se ele contar. E o outro tipo de prótese peniana que melhora ainda mais essa questão é a prótese inflável. Essa prótese tem a característica de se manter vazia quando o pênis está flácido, ou seja, no momento casual da vida da pessoa, ao utilizar uma roupa de banho, praia, piscina, não fica nada aparente, nem mesmo como se o pênis estivesse ereto. No momento da relação, se aciona o dispositivo e a prótese adquire a rigidez necessária para o ato sexual. Terminado o ato, o contrário acontece. A prótese esvazia e o pênis assume a característica flácida dele. Ou seja, aqui a descrição é ainda maior. Bom, foi um prazer conversar contigo, Gabriel, aprendermos um pouco mais. Eu acho que é importante ressaltar, então, que todo homem, a partir dos 40 anos, busque um profissional, praticamente como se fosse fazer um check-up hoje em dia, então, para saber se está dentro da normalidade. Ah, e quando não está, tenha quem recorrer e fazer o tratamento adequado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Charles. Obrigado, Blank, pela oportunidade. Reforço a importância de discutirmos a medicina sexual, seja para tratar adequadamente e seja para melhorar a qualidade de vida dos homens e de suas parcerias. A disfunção sexual tem tratamento. Voltamos com o próximo Blank Science. Até mais.